Tite vive boa fase. Esse foi o 8º jogo seguido que o Flamengo não sofreu gol. O time principal ainda não foi vazado nesse campeonato carioca. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. E o Tite, como sempre, no mesmo tom, ganhando, perdendo, empatando. Aliás, perder não é muito a característica do Flamengo ultimamente. É uma equipe que está começando a se consolidar com esses reforços. E, na minha opinião, ontem, especialmente no segundo tempo, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense perdido, o Diniz improvisando demais, não deu certo. E o Flamengo aproveitando as oportunidades, o time cada dia mais entrosado, não é? A dinâmica de jogo está aparecendo. Que coisa linda, o gol do Pedro, mas principalmente o passe que ele dá para o Cebolinha, não é? Então é um time que agora está mostrando já mais maturidade, os jogadores estão se conhecendo, os atletas necessários chegaram e o Flamengo vai dar trabalho nessa temporada, como deu ontem para o Fluminense. Um jogo mais vistoso, do jeito que o torcedor gosta, né? Não só o resultado que, aos olhos do Tite, acho que de todos, né, é o mais importante, mas plasticamente o time tem jogado bem. Esse gol é uma prova disso, a aproximação de 3 jogadores, que a finalização do Everton Cebolinha, que nem vinha fazendo um jogo tão bom assim, mas ele se movimenta muito, ele busca muito o jogo, e aí teve acho que ele contou também com a falha do Fábio ali. O Fábio teve que espalmar a bola, ela acaba não saindo da forma que ele gostaria. O Flamengo ele foi muito mais vertical, muito mais agressivo do que o Fluminense. O Fluminense com um time alternativo, posse de bola, muito volume de jogo, mas poucas finalizações. Mas não tão alternativo assim, né? Um time que não era reserva. O Fábio, irreconhecível, um jogador que a gente viu ano passado brilhar, não é? E sendo muito elogiado, mas não estava bem na partida, como o sistema defensivo do Fluminense deixa a desejar. Agora, o zagueiro do Flu, que é o Thiago Santos, até faz um gol, mas a anulagem rapidamente dá o impedimento, anula o gol. A gente vai mostrar aí esse lance. Foi no comecinho do jogo, poderia ter mudado, talvez, a história da partida, mas acabou que a arbitragem viu que o lance foi irregular. A princípio, eles estavam analisando a transmissão já não na origem da jogada, que foi ali no cruzamento do Douglas Costa. No final, o impedimento acontece quando o Douglas Costa recebe a bola agora, Loirão, ó. E aí ele faz o cruzamento e aí tem 4 jogadores na linha de frente de defesa do Flamengo. Porque eles estavam pensando ali que o Martinelli tinha feito ali a falta ou interferido no lance e tudo mais. Mas foi justamente naquele cruzamento do Douglas Costa que tinham 4 jogadores do... Aí, ó. Tinham 4 jogadores do Flamengo à frente da linha de defesa do Flamengo. Bem anulado o gol. A arbitragem rapidamente anulou e, na sequência, o Flamengo foi cada vez mais encontrando espaços na partida. Aproveitando as oportunidades. O Fluminense, com esse jeito de jogar, de sair jogando, de ter muito volume de jogo, o Flamengo muitas vezes baixava suas linhas até o meio de campo e aí quando roubava a bola saía com velocidade. Até porque tinha em algum momento ali o Luiz Araújo de um lado, o Everton Cebolinha do outro, o Pedro, que fez uma boa partida, e o Arrascaeta com uma liberdade ao lado do Cruz. Um clássico bem controlado, bem a cara do Flamengo, né? Um jogo que os jogadores deixaram nos moldes que o Tite gosta.